Convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 1 a 20, vamos fazer a leitura responsiva. Gostaria que os irmãos pudessem compartilhar a Bíblia com o visitante. Dá uma olhadinha aí do lado, se o visitante está sem Bíblia, ou a pessoa do seu lado está sem a Bíblia, compartilhe com ela a Bíblia, mesmo que seja no seu celular, mas compartilhe para que ela possa participar da leitura. Marcos capítulo 5, de 1 a 20, vamos fazer a leitura responsiva. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prendê-lo. Sempre de dia e de noite andava pelos sepulcros e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E ele lhe permitiu. Saindo então os espíritos imundos, entraram nos porcos, e precipitou-se a manada, que era de uns 2.000, pelo despenhadeiro do mar, onde todos se afogaram. Chegando-se a Jesus, vira o endemoniado e o que tivera a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Então começaram a rogar-lhe que se retirasse dos seus termos. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe o quanto o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Leia, por favor, a última frase desse texto de novo. E todos se admiraram. Eu quero pensar com você nessa noite no tema: quanto vale a sua vida? Pergunte aí à pessoa do lado: quanto vale a sua vida? O texto que nós vamos pensar nessa noite, ele remete à vida de cada um de nós. Conquanto fala de uma história real, acontecida no ministério de Jesus, mas é uma história que tem a ver com a nossa vida. E é por isso que eu queria que você começasse a pensar agora sobre qual o valor da sua vida. E pensando nisso, a pergunta é essa: quanto vale a sua vida? Eu creio que para Deus a sua vida tem um valor fenomenal. E eu digo isso porque Deus foi capaz de dar o Filho dele para morrer na cruz pela sua vida. Deus deu o melhor que ele possuía. Deus deu o melhor vamos dizer, que ele tem para levar você para próximo dele, pela sua vida. Então, se você dá tudo que você tem, o melhor que você tem, por alguém, é porque você valoriza muito aquela pessoa. Mas há algumas pessoas que talvez não deem um valor devido a si mesmos. Deus valoriza muito você, mas e você valoriza muito a sua vida? Há pessoas que não dão muito valor à sua existência. Elas vivem a sua existência como se ela não tivesse nenhum valor. Não investem, não crescem, não repercutem nada na sua vida, não deixam marcas, não fazem absolutamente nada. Estava lendo essa semana sobre o falecimento do Billy Graham. O Billy Graham morreu com 99 anos. Mas ele deixou marcas indeléveis no mundo.
Ele pregou em 186 países. E quando Billy Graham era pequeno e foi visitar a casa onde morou John Wesley, aconteceu um fato extraordinário. O Billy Graham foi àquela casa e lá, então, quando a pessoa passeava lá, quando ele era muito pequeno, ele foi sorteado lá para o pessoal da escola dele, parece que era 20 alunos, e eles foram à casa de John Wesley, na Europa. Então, quando ele chega lá, a professora mostra num lugar lá onde John Wesley ficava orando. E ela disse, olha, esse lugar aqui afundou de tanto John Wesley orar. E tinha duas marquinhas assim profundas de 2 joelhos que ficavam lá naquele lugar. E aí a professora sai para mostrar os outros lugares onde os alunos estavam ali conhecendo a casa de John Wesley. E aí ela nota que o Billy Graham não está lá. E quando ela nota que o Billy Graham não está lá, ela volta até aquele lugar onde eles estavam antes, e o Billy Graham está lá ajoelhado exatamente onde estava o John Wesley. E ele está fazendo uma oração. Ele tinha 10 anos de idade. E ele está dizendo, Deus, eu quero ser como este homem. Eu quero me parecer com este homem que afundou os joelhos neste lugar. Era uma oração de uma criança. A professora não quis interromper, e depois que ele termina de orar, chama o Billy Graham, sai dali e vai com ele. E este homem se tornou um ícone na evangelização do mundo. Milhões de pessoas foram até Jesus por causa dele. Quanto vale a sua vida? Talvez para você mesmo não valha muito, mas para Deus vale. Agora tem uma outra pergunta: quanto é que vale a sua vida para o inimigo, para o diabo? Ela tem pouco valor, não vale nada, vale muito pouco. E se Satanás puder fazer tudo para destruir a sua vida, ele vai fazer. Porque o propósito dele, está escrito na Bíblia, é matar, roubar e destruir. E é interessante que quando nós olhamos para a história deste homem, nós vamos ver uma coisa: todas as pessoas que estavam ligadas a este homem haviam desistido dele. Quem é que desistiu desse homem da Bíblia, do gadareno? A família desistiu dele. E nós vamos perceber isso na própria história dele, que a família não estava cuidando dele, até porque ele era considerado como uma pessoa louca, doida, e cheia de coisas erradas e de demônios, etc. Então a família diz, não, olha, não vai dar. Os amigos também desistiram dele. Não tinha como ele ter amizade mais, e a Bíblia fala, a sociedade também desistiu dele. Porém, teve uma pessoa que não desistiu daquele homem. Quem foi? Jesus. A Bíblia diz que Jesus não desistiu daquele homem, quando todos desistiram dele. Talvez você já tenha desistido de você mesmo, mas eu quero dizer uma coisa, e guarde no seu coração: mesmo que você tenha desistido de você mesmo, Jesus não desistiu de você. E essa história mostra isso. O texto bíblico vai nos dizer claramente que Satanás roubou deste homem tudo o que ele possuía. Roubou a sua saúde, roubou a sua família, a sua liberdade, roubou seus amigos, a sua dignidade, a sua decência. Mais do que isso, Satanás instalou dentro dele uma legião de demônios, de espíritos malignos. O texto bíblico fala sobre isso, Marcos capítulo 5, versículo 9. Esse homem passou a ser possuído por uma legião. Mas o texto bíblico diz que Satanás tinha alguns objetivos. E ele tem objetivos quando ele invade a vida de uma pessoa. Qual era o objetivo na vida deste homem? Bem, havia vários. Eu descobri alguns objetivos de Satanás na vida do gadareno. E eu alistei aqui. Primeiro, Satanás queria gerar dominação. O que é isso? Aquele homem estava totalmente aprisionado por uma legião maligna. Isso significa que ele perdeu o controle sobre si mesmo. Isso significa que aquele homem não tinha mais direito de escolha. Isso significa que aquele homem não tinha mais direito de opinião. Quem controlava a vida dele era o diabo. Quem direcionava ele era o diabo. Quem lançava os pensamentos na cabeça dele era o diabo. Quem direcionava ele era o diabo. Então ele estava totalmente controlado. Ele era um controle, Satanás tinha um controle remoto da vida dele e fazia dele uma marionete. A pergunta que eu quero fazer nessa noite é: quem é que controla você? É você mesmo? É Deus? É o Espírito Santo? Ou é o diabo? Porque ele tem o controle remoto da sua vida.
Ele diz, faz isso e você faz, pensa isso e você pensa, pisa na bola e você pisa, peca e você peca. Como é que é a sua vida? Este homem estava dominado pelo diabo, completamente dominado. E Satanás queria ter esse controle na vida dele, ele queria ter o domínio, como ele quer ter o domínio na sua vida também. Perceba que essa foi a proposta de Satanás para Jesus, quando ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás queria ter o domínio também sobre a vida de Jesus. E ele quer ter o domínio sobre a sua vida. Mas olhando para esse texto, eu descubro que Satanás queria gerar medo através da vida daquele homem. Por que ele queria gerar medo? Porque possuído pelas forças malignas, esse homem não podia ser contido. Ele tinha uma força descomunal. Ninguém podia aprisioná-lo, ninguém podia detê-lo. Ele tinha uma força tão grande que ele amedrontava as pessoas. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 28, diz que ninguém passava perto de onde ele estava. Ele tinha algo extraordinário. Uma vez ouvi uma pessoa contando a experiência na África, em que ela vai, um missionário é chamado para poder expulsar o diabo da vida de algumas pessoas que estavam lá. E ele chega numa casa, e ele chega lá e encontra uma porção de pessoas bem idosas. E ele disse, isso aqui vai ser fácil, vai ser tremendo. E então o missionário começa a orar. Naquele momento, há uma manifestação satânica. E o missionário diz que a casa era alta, muito alta. Era tão alta que não tinha como uma pessoa alcançar o telhado da casa. E ele disse, enquanto ele estava orando, um daqueles velhinhos que ficou possesso, ele dá um pulo e vai lá em cima, onde ficam as telhas, e se agarra lá na parte de cima do telhado. E ele não pode entender como é possível um negócio daquele. E há uma violência naqueles que são possessos, eles atiram as pessoas longe, mas ele está em oração, e os demais estão em oração, e ao final eles são libertos. Mas o poder que Satanás concede a essas pessoas que estão aprisionadas gera medo. Os urros que eles dão geram medo. Eu estava em Divinópolis uma vez à noite, pregando como num culto como esse, e de repente uma pessoa começou a urrar aqui na frente. E o urro que ela dava era tão alto que assustou a igreja toda. E a primeira coisa que eu disse para a igreja, vamos orar agora, vamos ajoelhar e vamos orar. Porque o diabo está se manifestando aqui entre nós. E quando eu disse isso, alguns irmãos regalaram os olhos, porque eles nunca tinham visto. E era um urro de uma pessoa muito alta, então nós oramos, intercedendo por aquela moça, e Deus libertou aquela moça no nome de Jesus. Mas Satanás, ele é astuto, e o desejo dele é gerar medo. E ele gerou medo no coração das pessoas. As pessoas não queriam aproximar daquele homem, as pessoas não queriam contato com aquele homem, porque esse era um objetivo dele. Mas havia um terceiro, e o terceiro objetivo era gerar impureza. Para onde Satanás levou esse homem? A Bíblia diz que Gadara era uma terra de gentios, onde viviam várias pessoas que criavam animais impuros, porcos, impuros aos olhos dos judeus, que biblicamente não comiam carne de porco. E é interessante que lá, naquele lugar onde vivia aqueles animais impuros, era o lugar onde ele estava. Mas não era essa impureza que Satanás empurrou aquele homem. Satanás empurrou ele para um cemitério. O cemitério, via de regra, era lugar de imundícia. Era lugar de impureza, segundo a cultura da época. E ele foi morar no cemitério. Ele vivia, diz a Bíblia, nos sepulcros. Era ali a casa dele. Os espíritos malignos levaram aquele homem, ou empurraram aquele homem para viver perto da impureza. A pergunta que eu faço a você nessa noite, para onde você está indo? Para perto daquilo que é puro, para perto daquilo que abençoa, para perto daquilo que ilumina, ou para perto das trevas, da impureza, daquilo que amaldiçoa, daquilo que leva você a afundar lá no fundo do poço? Perceba, Satanás é astuto. Ele quer empurrar as pessoas para o lado da impureza, para o lado das trevas, para o lado do lugar da morte, para o lado onde não há esperança. Era aqui que esse homem estava. Ele estava vivendo nos sepulcros, ele estava vivendo no lugar onde não havia perspectiva. Eu li uma vez sobre a experiência de um homem que vivia num cemitério em Brasília.
E determinado dia acharam ele dormindo dentro de uma cova, que já estava cavada para o sepultamento no dia seguinte. E ele roncava lá dentro daquela cova, né, que estava lá, que certamente era cimentada, e ele estava dormindo. Era um vivo morto, que ele não tinha a mínima percepção do lugar onde ele estava, da situação que ele estava vivendo. Vivia no cemitério, literalmente falando, porque era ali que Satanás empurrou ele para viver. O texto bíblico fala que esse homem vivia atormentado. Satanás gerava um tormento tão grande na vida deste homem, que eu acredito que ele criava uma situação de instabilidade total. Diz o texto que ele vivia gritando de dia e de noite. Você já conviveu com uma pessoa assim? Eu já morei perto de uma pessoa assim. Na frente do meu prédio tinha um sujeito que ele gritava de dia e de noite. Era uma possessão mesmo, era um problema grave que havia na vida dele. E Satanás atormentava este homem de tal forma que ele gritava de dia ou de noite. Isto é, não tinha descanso nem para a mente nem para o corpo. Porque se a mente não descansava, muito menos o corpo. Porque ele ficava atormentado, os demônios o atormentavam o tempo todo. Isso significa que, desse jeito que o gadareno vivia, já não possuía mais nada para si mesmo. Mas ele sim passava a refletir o quê? O caráter dos próprios demônios, que queriam que ele vivesse totalmente atormentado. É sempre assim. Quando Satanás vem para tomar posse da vida de uma pessoa, ele quer que aquela pessoa assuma o caráter dele. E se Satanás está atormentado, está expulso do céu e os demônios vivem atormentados, quer que a pessoa viva também assim. E por isso ele vai viver sem paz, sem alegria, incomodado, se sentindo perturbado o tempo todo. E esse era o objetivo de Satanás na vida do gadareno. Aí você fala, pastor, é muita coisa. O que é isso? Não dá não. Domínio, medo, impureza, tormento. Mas tem mais. A palavra de Deus diz que não é só isso. Satanás também queria gerar isolamento. O texto bíblico fala que a partir do instante que os demônios entram na vida daquele homem, ele está selado, isto é, ele está condenado a viver sozinho. Absolutamente sozinho. Ninguém queria conversa com ele. Ninguém queria relacionamento. Ninguém queria ter absolutamente nenhum contato com ele, porque ele vivia totalmente isolado. Satanás sempre vai isolar você. Se você estiver pactuado com ele, ou vivendo sob a orientação dele, ele sempre vai te levar ao isolamento. Por quê? Porque é no isolamento que você se sente fraco, é no isolamento que você está fragilizado, é no isolamento que você está triste, é no isolamento que você afunda, e é no isolamento que você se desespera. E esse era o foco dele. A palavra de Deus diz também que Satanás queria gerar autodestruição. É consequência do isolamento e das outras coisas que vinham atrás. A autodestruição vinha quando o texto bíblico diz que este homem não só andava nu, mas diz o texto bíblico que ele feria a si mesmo. Ele não era um sujeito que só agredia aqueles que queriam prendê-lo, não. Ele também feria a si mesmo. O ferir-se a si mesmo dá uma conotação de quem era o próprio inimigo dele, era ele mesmo. Ele não tinha alguém que ia lá para opor-se a ele. Ele era o seu próprio opositor. Isso significa que ele mesmo estava se autodestruindo. Satanás empurrava aquele homem cada dia para a morte, como ele fez com Judas. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. O texto bíblico diz que depois ele cai num remorso tremendo e não num arrependimento, porque se fosse arrependimento ele iria pedir perdão a Jesus, mas não foi. Ele caiu num remorso, simplesmente eu pequei, eu errei, eu traí um sangue inocente, e etc, etc. E em seguida, Satanás o empurra para que ele se suicide. Ele busca no suicídio a solução para ele. É sempre assim, Satanás quer gerar autodestruição. Por último, o texto bíblico diz que Satanás queria gerar distanciamento de Deus. O gadareno, conquanto tenha reconhecido quem era Jesus, diz que Jesus é o Filho de Deus, mesmo que ele tenha se prostrado aos pés de Jesus, ele não pretendia estabelecer nenhum vínculo com Jesus. É possível você reconhecer Jesus? Sim. É possível você dizer que ele é Filho de Deus? Sim. É possível você dizer que crê na Bíblia? Sim. É possível você se ajoelhar numa igreja? Sim. E é possível você não querer nada com Jesus depois de tudo isso? Sim.
E aqui está a prova. Ele diz assim: que tenho eu contigo, Jesus? Que tenho eu contigo? O que ele está dizendo? Eu não tenho nada a ver contigo, e o Senhor também não tem nada a ver comigo. O Senhor veio aqui me atormentar, Jesus? Olha a pergunta do homem para Jesus. Mas não era o gadareno que dizia isso, era o diabo que estava instalado na vida dele. Os demônios que o faziam distanciar-se de Deus. Você não vai ver pessoas que querem se aproximar de Deus, que estão servindo a Satanás. Os que querem se aproximar de Deus estão cada dia mais renunciando às trevas, renunciando às coisas erradas, renunciando ao pecado. Os que querem se aproximar de Deus já cansaram disso. Mas os que não querem, os que querem distanciar de Deus, cada dia estão mais cooptados com o inimigo. E este homem estava totalmente cooptado. Por isso, Satanás o levava a distanciar de Deus. Mas há algumas perguntas que agora nós precisamos fazer. E a primeira pergunta que eu faço é: o que a sociedade ofereceu ao gadareno? 3 coisas. Ao meu sentir, a sociedade ofereceu 3 coisas para este homem. Primeiro, ofereceu aprisionamento. Vamos prender ele. Vamos prender, vamos meter umas cadeias nele, vamos botar umas correntes bem grossas, vamos colocar aí umas algemas, vamos botar algema no pescoço, no pé, vamos botar uma bola no pé dele, de ferro, vamos dar um jeito de parar esse homem de qualquer jeito, vamos botar cadeias nele. Mas a Bíblia diz que Satanás fez com que esse homem quebrasse tudo isso. O texto bíblico diz que quando eles iam lá, a palavra de Deus fala, eles tentavam colocar as cadeias, e aí a Bíblia diz, e muitas vezes preso com grilhões, cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia domar. Será que a única coisa que a sociedade tem para oferecer para um homem sem Deus é cadeia? É aprisionamento? Será que aprisionamento resolve o problema? Só que não existe só aprisionamento de correntes, existem outros tipos de aprisionamento. Muitas vezes, nas garras de Satanás, somos aprisionados numa sociedade adoecida, que nos faz ser consumistas compulsivos, que nos faz, muitas vezes, ser pessoas que nos dedicam ao alcoolismo, como se o alcoolismo fosse a resposta para nós. E, socialmente falando, isso é bom, é bonito. Mas é um aprisionamento social. Que é um aprisionamento social pior do que dizer que quem bebe Skol está feliz, está alegre, é jovem e que está tudo redondo na vida de quem bebe Skol. Isso é um aprisionamento. Mas nós estamos sendo massacrados cada dia. E que quadrado é quem não bebe Skol? O quadrado é quem tem opinião própria. O quadrado é aquele que não participa desse movimento que nós muitas vezes vemos socialmente falando. E nós não vamos falar aqui só de bebida, só de drogas, mas nós vamos falar de vários tipos de aprisionamento que a sociedade oferece para nós. Muitas vezes em busca dos valores materiais, em busca das coisas efêmeras, que são aprisionamentos, que não vão resolver o nosso problema. Mas o texto bíblico fala que a sociedade também ofereceu os montes. Aquele lugar era um lugar cheio de montes, era um lugar distante. E a sociedade disse: olha, o melhor para você mesmo é ir morar longe. É morar afastado, é sair do meio social, é sair do meio de nós. O melhor mesmo é você ficar distante. E às vezes nós pensamos assim, que o melhor para a nossa vida é nos distanciar de tudo e de todos, da igreja, de Deus, da palavra, da família, das pessoas que amamos, dos amigos. O melhor para nós é os montes. Lá nos montes que está a solução para o nosso problema. Será? É nos montes? É ali que nós vamos encontrar a solução? Este homem não encontrou solução lá. Conquanto vivesse se ferindo com pedras, subindo para tudo quanto é lugar, não havia solução para eles lá. Mas a sociedade também oferece para ele o descarte. E o que é o descarte? Olha, você é figurinha que não caixa mais no nosso álbum. Então, nós não achamos que você cabe aqui entre nós. Então, a única coisa que nós queremos dizer para você é que nós queremos tirar você de circulação. Será que sair de circulação resolve o problema? Descartar o coração resolve? Descartar as emoções resolve? Descartar os vínculos resolve o problema? Descartar a alegria, descartar tudo que você tem, a tua história, descartar a tua família, resolve o teu problema? Não, descarte não resolve, é fuga. E quantos estão vivendo nessa fuga de descartar tudo que são e que foram e que estão construindo, descartando tudo como se isso resolvesse o problema? Não resolve.
As soluções apresentadas pela sociedade, nenhuma delas resolveu o problema daquele homem, ele continuava endemoniado. Mas o texto bíblico vai falar da família. E a família do homem? Diz o texto bíblico que isolou ele, deixou ele no cantinho dele. A família não tinha o que fazer. Talvez a família fosse aprisionada tanto quanto ele, não cheia de 6.000 demônios, mas talvez, às vezes a família também não tinha recurso, não cria em nada, não tinha valores espirituais. E às vezes a família quer ajudar, mas não sabe nem como. E essa família está isolada. A família o abandonou. Não só o abandonou, mas esqueceu dele. Você não vê nenhuma intervenção dos seus familiares aqui, nem depois que ele está curado. Você não vê falar que a família dele apareceu, não. É Jesus falando para ele ir em busca dessa família, que talvez tenha até esquecido ele. Quantas vezes a nossa família não liga para nós, porque também nós não ligamos para ela. Quantas vezes a nossa família nos isola, porque eles não têm o que oferecer para nós. Muitas vezes eles também nos abandonam, nos esquecem de nós, porque eles não têm o que dizer. Eles não têm o que fazer. Mas, meus irmãos, a Bíblia diz que desembarcou na praia daquele homem quem tinha o que fazer por ele, quem tinha o que oferecer para ele. Mas eu quero te chamar a atenção, antes de falar do que Jesus fez pela vida dele, eu queria que você fosse comigo na Bíblia e olhasse o que Jesus enfrentou para ir até esse homem. Leia comigo na Bíblia, Marcos capítulo 4, do versículo 35 a 41. Lê para mim o que Jesus passou antes de ir a esse homem. Naquele dia, quando já era tarde, ele disse para os discípulos: passemos para o outro lado. Que outro lado? Era Gadara. Gadara. Muito bem, o texto diz: e eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia com ele também outros barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que se enchia. E ele, porém, estava na popa, dormindo sobre a almofada. E despertaram e disseram: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. E então eles perguntaram: E então ele lhe perguntou: por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Chegaram então ao outro lado do mar, à terra dos Gadarenos. O que Jesus enfrentou na ida para Gadara? Uma tempestade. Alguns autores dizem que o diabo não queria que Jesus chegasse a Gadara. O que o diabo não sabia, ou se sabe, nessa hora vacilou, é que Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. E mesmo que ele quisesse afundar o barco de Jesus, ele não pode. Ele não tem poder. O texto bíblico fala que o Senhor é tão bom, é tão misericordioso, que ele é capaz de enfrentar uma tempestade por você e por mim. Ele passa por uma tempestade, ele sabe que vai acontecer a tempestade, ele tem o conhecimento de tudo que vai acontecer, mas ele diz: eu vou passar por essa tempestade porque eu tenho que ir até Gadara. E ele vai a Gadara por quantas pessoas? Por uma. Uma pessoa. Ele vai encontrar em Gadara, só uma. Ele enfrentou tudo isso por uma pessoa, por uma pessoa. Passou todo esse sufoco no mar aqui por uma pessoa. E Jesus desce em Gadara. E quando ele desce em Gadara, o que ele vai fazer? A primeira coisa que ele vai fazer é quebrar as cadeias de dominação. Perceba que quando esse homem vai conversar com Jesus, Jesus já estava expulsando os espíritos malignos que estavam na vida dele. O texto bíblico fala sobre isso, que a partir do instante que Jesus chega ali, o texto bíblico diz, e a palavra do Senhor fala, e sempre de dia e de noite, vendo, pois, Jesus de longe, correu e o adorou, e clamando em voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe dizia: sai desse homem, espírito imundo. Antes de qualquer coisa, Jesus já desceu ali dizendo: sai desse homem, espírito imundo. E aí ele vem correndo. E ele se ajoelha diante de Jesus. E ele declara quem é Jesus, etc. Mas Jesus já chega ali para quebrar as cadeias de dominação. Agora eu quero que você vá comigo nesse texto que está ali. 1 João,
capítulo de número 3, versículo 8. Lê para mim o que está escrito aí nesse texto. O que a palavra de Deus nos diz lá em 1 João 3, 8? Lê aí, o que a palavra do Senhor nos diz aí? Lê a parte B desse versículo. Porque, para isso, o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir ou desfazer as obras do diabo. Lá está escrito, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus já chega ali quebrando as cadeias de dominação. Irmão querido, olha para mim. Será que o Senhor pode quebrar as cadeias de dominação que estão sobre a sua vida? Pode. Ele tem autoridade para isso? Tem. Ele veio aqui para isso? Veio. E se há algum tipo de dominação na tua vida, você precisa se ajoelhar aos pés do Senhor nessa noite e dizer: quebra essas cadeias de dominação na minha vida. Quebra as cadeias que estão fazendo com que eu siga a orientação satânica e não a tua, Senhor. Quebra as cadeias que me levam a fazer aquilo que eu não quero, aquilo que eu não desejo, aquilo que eu não, no meu coração não me apetece, aquilo que muitas vezes, Senhor, eu me envergonho. Quebra essas cadeias de dominação. Jesus já chega ali quebrando as cadeias de dominação. Segundo, diz a Bíblia que Jesus também destruiu o que gerava violência na vida dele. O que estava gerando violência na vida daquele homem? Eram os demônios que estavam lá. Eram 6.000 demônios, irmãos. A legião aqui, que a Bíblia fala, era comparada à legião romana. O exército romano era dividido em centúrias, que eram 100 soldados, ele era dividido também em legiões, e as legiões eram, vamos dizer assim, o grupamento mais temido do exército romano. Por onde passava uma legião não ficava nada. Porque eram os soldados mais bravos, eram os soldados mais aguerridos, eram os soldados que entravam e rasgavam com tudo, queimava tudo, quebrava tudo, não havia nada que ficasse para trás. A legião era o grupamento mais forte, era o grupamento mais ousado, mais temido, vamos dizer assim, do exército romano. E ali tinha uma legião tão forte, ou pior, muito pior do que o exército romano, que era uma legião espiritual. Mas a Bíblia diz que Jesus entra ali para destruir o que gerava violência na vida dele. Será que o Senhor precisa destruir alguma coisa que está gerando pecado na minha vida? Será que o Senhor precisa destruir violência na minha vida? Erro, pecado, mágoa, tristeza? O que o Senhor precisa destruir nessa noite que está gerando algo que não agrada o seu coração? O texto bíblico diz que Jesus Cristo também tirou a impureza da vida dele. Por que Jesus Cristo tirou a impureza da vida dele? Porque Jesus entra ali para tirar ele do cemitério, para tirar ele da cova, para tirar ele da morte, para tirar ele das trevas, para tirar ele daquilo que está sendo envolvido na vida dele. Jesus Cristo entra ali para fazer a diferença na vida dele. Ele não entra ali para passar a mão na cabeça dele e dizer: meu filho, é assim mesmo, a vida destinou esse destino para você, eu não posso fazer nada, o que eu vou fazer por você? Não, Jesus entra ali para tirar. A impureza agora não vai existir mais na vida dele, porque onde Jesus está, não pode haver impureza. Onde ele entra, não pode haver impureza. Então ele entra para tirar essa impureza que está tomando conta no coração dele. O texto bíblico diz que ele vivia no meio do monturo. Mas ele não só vivia no meio do monturo, ele se tornou um monturo. Mas a Bíblia diz que Deus nos tira do monturo e nos faz assentar no lugar dos príncipes. Sabia disso? Deus é capaz de tirar você do monturo, do lixo, e trazer você e assentar você junto aos príncipes. E ele faz isso através de quê? Do poder dele, da graça dele, da transformação, do quebrantamento, do arrependimento, da vida consagrada. O texto bíblico ainda vai nos dizer que Jesus trouxe ele para perto. Perceba que Satanás queria levar ele para longe, Jesus traz ele para perto. E ele se aproximou tanto de Jesus que ele não queria mais sair perto. Qual foi o pedido que ele fez? Jesus, deixa eu ir contigo. Olha quanto que ele estava perto de Jesus. Olha como ele ficou vinculado a Jesus. Enquanto Satanás o distanciava, Jesus o aproximava e trazia ele bem para perto, bem pertinho dele. Por quê? Porque Jesus veio para atraí-lo para perto. Jesus não veio para distanciar.
Jesus não veio para massacrá-lo, mas Jesus veio para trazê-lo para perto. Mas o texto bíblico vai nos dizer que Jesus também restaurou a sua dignidade. A partir do instante que Satanás foi expulso da vida daquele homem, um homem sujo, fétido, asqueroso, com aparência de louco, que tinha perdido o respeito por si mesmo e por todas as pessoas, agora diz o texto bíblico, e eu quero que você vá comigo aí na Bíblia, olha aí quais são as 3 características que nós vamos encontrar na vida desse ex-endemoniado. Preste atenção, aliás, são 3 características interessantíssimas. Lá no versículo 15, primeira coisa, a Bíblia diz que esse homem estava o quê? Sentado. Antes ele não vivia sentado, ele vivia gritando, ele vivia falando palavras as mais diversas, ele vivia agredindo, ele vivia amedrontando. Agora ele pode se sentar, agora ele pode ser gente. Mas o texto bíblico diz ainda no versículo 15, Marcos 5,15, que esse homem está vestido. Antes ele vivia como? Nu. Ele mesmo tirava a sua roupa, andava pelado. E por causa disso também amedrontava as pessoas, porque as pessoas viam que não havia sanidade naquele homem. Mas agora, ao invés de não só há sanidade nele, mas há uma situação que ele está completamente dominado por ele mesmo. Ele não está dominado por Satanás, agora ele sabe quem é, agora ele pode vestir uma roupa. E está ali, mas o texto bíblico chama atenção para a última característica, aí no versículo 15, diz o quê? Que ele está em perfeito juízo. Ele sabe o que fala, ele sabe o que sente, ele sabe quem está diante dele e ele sabe o que quer. Ele está em perfeito juízo. Ele não está mais sob o domínio de Satanás, porque Jesus restaurou a dignidade dele. Olha para mim. Será que Jesus precisa restaurar a sua dignidade hoje à noite? Será que você é um indigno que precisa também ser restaurado? Pastor, eu não estou pelado. Pode não estar pelado por fora, mas por dentro pode estar pelado. Não estou entendendo. Então vamos comigo a Apocalipse, capítulo 3. Vamos entender então o que o pastor está falando? Apocalipse, capítulo 3. Vamos ver se você está pelado por fora, aliás, por dentro, por fora, você não está, você está vestido. Mas Apocalipse capítulo 3 diz assim, eis que estou, aliás, antes lá no versículo 17, diz assim, 16, Jesus falando a uma igreja chamada Laodiceia, assim porque és morno, e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus falando para um grupo de pessoas que se diziam dele. Portanto dizes, rico sou, e estou enriquecido, e eu não tenho falta de nada, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Jesus estava falando que eles estavam pelados por fora? Não. Interiormente falando, eles eram coitados, eles eram miseráveis, pobres, cegos e nus. E diz mais, aconselho-te de mim, compres ouro refinado, para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas, e não se manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de unges os teus olhos, para que me vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O homem que estava nu, agora está vestido. Você está vestido com as vestes brancas? Ou anda nu? Como aquele homem, você não tem mais o seu juízo, porque está dominado pelo diabo. Será que como aquele homem, você não tem paz no seu coração mais? E não pode se assentar na presença do seu Deus para ouvir a sua voz? Porque o seu coração não está em paz? Precisa avaliar isso. O texto bíblico diz que a realidade daquele homem é outra, e porque ele está em perfeito juízo, sereno, quieto, vestido aos pés do Salvador, então o Senhor Deus confia a ele, Jesus confia a ele uma tarefa especial. Qual foi a tarefa que Jesus confiou a este homem? Primeira tarefa, vai para a tua casa. Presta atenção, qual é o homem que Jesus está mandando para casa? Não é o homem que estava no sepulcro. É um homem transformado, burilado, perdoado, mudado. É outra pessoa.
Qual é o homem e a mulher que vai voltar para casa aqui hoje, do mesmo jeito que entrou? Não é esse que Jesus quer mandar para casa. Jesus quer mandar para casa aquele que ele transformou. Mas você só pode ir para casa transformado por Jesus se você se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida a Ele. Do contrário, você volta do mesmo jeito. E ninguém vai ver um pingo de diferença na sua vida. Volta para a tua casa. Se a família não queria ele, agora ele vai até a família e vai dizer: eu vou surpreender vocês. Eu voltei para casa porque Jesus desembarcou na minha vida. Eu voltei para casa porque a minha casa não é o cemitério, a minha casa não é o lugar da impureza, o lugar da morte. Minha casa é aqui, é no meio de vocês. Mas Jesus falou uma segunda coisa para eles. Jesus falou assim, ó: anuncia o que o Senhor te fez. Olha para mim. Você pode dizer lá na sua casa o que o Senhor fez na sua vida hoje à noite? Você pode dizer para eles que o Senhor teve misericórdia de você? Você pode dizer para eles que o Senhor mudou a tua história, que Ele deu uma guinada na sua vida? Você pode dizer o que lá na sua casa hoje à noite? Porque se você chegar lá e dizer assim: olha, eu vim aqui dizer para vocês que hoje à noite Jesus fez algo tremendo na minha vida. O quê? Eu participei do culto. Isso não, ele não fez nada. Sentei no culto, não fez nada. Você sentou aqui no culto. Mas se você deu a ele o controle, e ele assumiu o controle da sua vida, aí é outra história. Aí você tem o que contar. Aí você vai dizer para eles. Mas ele disse uma terceira coisa. E a terceira coisa ele disse: olha, dá testemunho a todos que encontrarem com ele. Todas as pessoas que você encontrar, sai anunciando. Fala para eles que eu mudei a história da sua vida. Queridos, eu quero terminar dizendo: antes, aquele homem era um problema. Agora ele é uma bênção. Antes ele espalhava medo e morte, agora ele espalha vida. A Bíblia diz que aquele que andava correndo, angustiado, agora senta. Aquele que estava gritando e clamando dia e noite, agora não precisa de fazer isso mais. Ele tem uma palavra serena. Aquele que escandalizava a todos andando nu, agora está vestido. Aquele que tinha comportamentos insanos, agora tem juízo perfeito. Aquele que se mostrava violento e representava uma ameaça coletiva, agora é uma pessoa dócil e sociável. Aquele que pediu para Jesus se afastar dele, agora anda lado a lado com Jesus. É outro homem, é outra pessoa, não é a mesma, totalmente diferente. Aí a pergunta é: por que Jesus veio ao nosso encontro? Por que Jesus veio ao encontro daquele homem? Não podia deixar ele morrer lá naquele cemitério? Por que Jesus vem ao nosso encontro? Eu descobri 3 motivos e eu quero terminar com eles nessa noite. Jesus vem ao nosso encontro, primeiro, porque Ele sabe o que nós estamos vivendo. Ele sabe o sepulcro que nós estamos nele. Ele sabe a miséria que nós estamos vivendo. Ele sabe a vida pobre que nós estamos vivendo. Ele sabe a angústia da nossa alma. Ele sabe como nós estamos afundados no fundo do poço. Ele sabe. Então Ele atravessa céu e terra e vem até nós, porque Ele sabe o que nós estamos vivendo. As pessoas que estão ao seu redor podem não saber o que está passando com você, mas Jesus sabe. E porque Ele sabe, Ele vem até você. Segundo, eu descubro nesse texto que Ele vem até você porque Ele pode te ajudar. E é só Ele que pode. A sociedade não pode. Talvez sua família não possa. Seu melhor amigo não possa. A pessoa que você mais confia não pode. Mas o Senhor Jesus pode. Ele tem autoridade para desafiar as trevas e qualquer poder que tenha dominado você. Ele tem. Seus amigos não têm. Mas só Ele pode te ajudar. Terceiro, eu descubro na Bíblia que Jesus vem até nós porque Ele tem um plano para a nossa vida. Que plano é esse, pastor? É esse aqui, ó. Lê para mim. Está em Jeremias 29:11. Deus tem um plano. Jesus tem um plano. Jesus tinha um plano na vida daquele homem. E o plano era de bem, o plano de bênção. Não era um plano de mal. E Jesus tinha um futuro e uma esperança na vida dele. Será que Ele tem esse mesmo futuro e esperança para você? É claro que tem.
Agora você precisa abrir a porta. Você precisa convidar o Senhor para entrar em sua vida nessa noite. E você precisa permitir que Ele expulse daí toda dominação. Você precisa permitir que Ele gere em sua vida tudo o que Ele sonhou. Não dá mais para viver dominado pelas trevas, pelo pecado. Não dá mais para viver no medo, na impureza, no tormento. Não dá mais para viver sem dignidade. Não dá. Agora é a hora de viver o que Jesus planejou para a sua vida. Mas isso só é possível se você realmente desejar que Ele entre em sua vida. Se você abrir o seu coração, se você abrir a porta do seu coração para Ele entrar, aí pode ter certeza que Ele vai entrar, Ele vai fazer morada e Ele vai mudar a tua história. Por isso eu quero convidar você para curvar a sua cabeça agora. E eu queria que você orasse. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez tenha chegado aqui com o coração apertado. Talvez chegou aqui com a autoestima lá embaixo. Talvez chegou aqui com a vida arrebentada pelos problemas que você vive. Talvez chegou aqui cheio de tormento. Talvez chegou aqui longe de Deus. Talvez chegou aqui isolado. Talvez chegou aqui nessa noite querendo se autodestruir. Talvez chegou aqui nessa noite distante do Senhor. Mas tem uma mão estendida para você nessa noite. E a mão é de Jesus de Nazaré. Ele disse, eu posso mudar você, eu posso tocar em sua vida, eu posso libertar você, eu posso curar você, eu posso transformar você, eu tenho um plano para a tua vida. E Jesus tem. E eu pergunto, você gostaria nessa noite de colocar a sua vida nas mãos desse que te ama, que atravessa o mar, que vence a tempestade, porque Ele quer encontrar com você? Você gostaria de colocar a vida nas mãos dEle e dizer, Jesus, toma minha vida. Faz um milagre. Senhor, eu não posso, minha família não pode, a sociedade não pode, mas o Senhor pode. O Senhor pode me curar, o Senhor pode me libertar, o Senhor pode me perdoar, o Senhor pode me transformar, o Senhor pode gerar saúde emocional e espiritual na minha vida. Senhor, eu preciso. Se você precisa, eu queria convidar você para estender a mão para Ele e dizer, toca em minha vida nessa noite, Jesus. Você gostaria de fazer isso? Se deseja, eu quero convidar você para erguer a sua mão para o Senhor agora. E dizer, toca em minha vida, Jesus. Deus abençoe você. Tem mais alguém? Pode erguer bem alta a sua mão. Onde você estiver, Deus abençoe a senhora. Mais alguém? Deus abençoe você também. Tem mais alguém? Pode erguer bem alto. Senhor, eu preciso. Deus abençoe vocês lá em cima. Glória a Deus. Tem mais alguém? Deus abençoe você. Senhor, eu preciso. Eu preciso. Deus abençoe você. Glória a Deus. Aleluia. Eu preciso, Jesus. Lá atrás, Deus abençoe você. O Senhor está aqui. Deus abençoe vocês. Estão erguendo as suas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Ele está aqui. Estou vendo você lá em cima. Deus abençoe. Ele está aqui. E o mesmo Jesus que ajudou aquele homem é o mesmo Jesus que quer ajudar você. Deus abençoe você, querido. É o mesmo Jesus. Ele não muda. Ele é o mesmo. O amor dele é o mesmo. Ele atravessou o mar. Ele enfrentou uma tempestade, o barco dele se encheu de água. Os discípulos acharam que ele tinha desistido. Ele disse, não, eu não desisto. E ele não desistiu de você, querido. Ele não desiste de você porque Ele te ama. E porque Ele sabe que o seu coração é dele. Ele valoriza a sua vida muito mais do que você. Então agora é hora de aproximar dele e dizer, Jesus, toma minha vida nas suas mãos. Tem mais alguém que quer fazer isso? Erga a sua mão agora, onde você estiver. Diga aí, Senhor, eu preciso. Eu não dou conta, eu não posso, eu não tenho condição. Estou vendo você lá em cima. Deus abençoe você. Glória a Deus. Eu quero orar com você nessa noite aqui à frente. E eu quero convidar a igreja toda para ficar em pé. Eu quero convidar todos que ergueram a sua mão para uma oração aqui comigo à frente. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente agora. Você que está na galeria, desce aqui, por favor. Dá um passo aqui. Você que está aqui embaixo, vem aqui à frente agora. E eu queria que você orasse aqui comigo agora. Eu queria pedir a Deus pela sua vida. Eu queria clamar ao Senhor para que Deus mude a tua história. Que Ele traga um momento novo, para que Ele possa se fortalecer no seu coração. Então vem aqui à frente, pode vir sem medo, sem nenhum receio. Há poder no nome de Jesus. E Ele quer mudar o teu coração nessa noite. Então você pode vir agora, vem. Você que ergueu a tua mão, você que não ergueu. Eu preciso, pastor, de Jesus nessa noite. Eu não posso sair daqui do jeito que eu entrei. Eu não posso voltar para minha casa com meu coração vazio, sem paz, sem esperança, sem alegria. Pastor, eu preciso do poder de Jesus nessa noite. Eu
Eu quero que Ele me liberte, eu quero que quebre as amarras, eu quero que Ele faça um milagre na minha vida nessa noite. Você deseja isso? Então vem. Sai do seu lugar agora, em nome de Jesus. Pode vir, dá o teu passo de fé aqui. Você que está na galeria, você que está aqui embaixo, não importa. Se o Senhor está falando, vem. Tem um cântico que diz: Ele não desiste de você, Ele não desiste. Eu queria que nós cantássemos esse cântico agora. E eu queria convidar você que está aqui pela primeira vez, pela segunda, você que está lá na galeria, lá no final, que ergueu a sua mão, desce aqui, vem. Não se envergonhe não. Esse é o momento do agir de Deus. Eu vou pedir a alguns irmãos da igreja para vir aqui à frente, para abraçar essas pessoas que estão aqui. Se puder, vem aqui. Eu queria que você desse um abraço nessas pessoas que estão aqui. Você que puder, vem aqui na frente. Dá um abraço nessas pessoas que estão aqui. Diga para elas que elas são importantes para Jesus. Como é bom a gente poder fazer isso, cara. Glória a Deus. Mas a tristeza, desespero te fizeram chorar. Não importa o que você for, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Você crê nisso? Então dá o passo de fé. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não existe. Ele se importa. Ele compreende. Nunca vi um amor assim. Ele não desiste. Ele se importa com você. Ele compreende. Nunca vi. Ele não desiste. Amém. Quero dizer para vocês que estão aqui, Jesus não desistiu de vocês. Nunca vai desistir. Ele vai atravessar qualquer dificuldade para estar com você. E Ele quer você pertinho dele. E Ele quer que você caminhe lado a lado com Ele. E Ele quer que você vá para casa hoje à noite e dizer: Jesus mudou a minha vida, transformou a minha história, fez um milagre no meu coração. Eu vou pedir à igreja para estender a mão para cá, para a vida de todas essas pessoas que estão aqui no altar, para pedir a Deus que abençoe a vida delas. Eu vou orar agora por cada um de vocês. Feche os seus olhos. Jesus, obrigado, muito obrigado, porque cada pessoa que veio ao altar aqui é amado, é querido, está no seu coração. Jesus, obrigado porque o Senhor nunca vai desistir de nós, nunca vai nos deixar aprisionados num cemitério, ferindo a nós mesmos e acabando com a nossa vida. Não, o Senhor veio para nos resgatar, e o Senhor veio para nos tirar das trevas, do pecado, do mal, e nos libertar e quebrar as cadeias, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está fazendo isso nessa noite. Obrigado pela vida de todas essas pessoas que estão aqui. Eu quero te pedir, quebra, Senhor, toda a cadeia, toda a seta inflamada, todo o laço do mal que foi projetado sobre essas vidas, e que elas possam agora receber o poder da transformação e do perdão do Senhor. Que os corações aqui à frente sejam quebrantados diante do Senhor, que haja arrependimento e desejo de fazer a tua vontade. Que assim como aquele homem, essas pessoas também sejam totalmente transformadas, para voltar para suas casas, para serem bênção para a sociedade e para mostrar que o Senhor é misericordioso para com eles. Cuida desses corações, Senhor. Faz milagres e maravilhas através destas vidas. Eu consagro essas vidas no teu altar e peço a tua bênção sobre cada uma delas. E oro agradecido em nome de Jesus. Amém.